Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast GPS Jurídico. É um prazer ter vocês aqui novamente para o último episódio desse ano de 2024. E vamos fechar o ano com chave de ouro. O tema de hoje é carreira na advocacia, especialmente OAB do futuro e o futuro da advocacia. E aí, não tinha ninguém melhor para falar sobre isso do que o Daniel Blinkstein, advogado, doutor em Direito, professor universitário. É tanta qualificação aqui, ex-presidente da OAB Campinas de 13 a 21 e ex-presidente da OAB Prev, de 20 a 23, é muita coisa. Uma pessoa muito querida em Campinas por todos e muito respeitada por mim desde sempre. Daniel, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu, César. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado de participar desse podcast, ainda mais com você, que é um profissional também reconhecido, não só em Campinas, como no Brasil inteiro, pela sua atuação jurídica, e agora produzindo, né? Quer dizer, esse material, esse podcast com informações importantes aí para as pessoas em geral, para toda a advocacia, toda a comunidade jurídica. Obrigado, Daniel, é uma honra. Ó, a gente começa então com uma ideia. A gente vive um momento disruptivo, né? Na advocacia e no mundo. Por quê? Na advocacia, especialmente, temos um número elevado de faculdades. Se não me engano, pelas pesquisas que eu vi, mais de 1.500 hoje no Brasil. Além disso, um número elevado de advogados, consequentemente, da faculdade. E principalmente a tecnologia. A revolução tecnológica colocou um temperinho a mais aí nesse número crescente, que vem crescendo cada vez mais, de advogados. E a primeira pergunta é: quais são as principais habilidades que o novo advogado, que o advogado do futuro, que já está no presente, você acha que tem que ter? Essa eu acho que acho que é a grande questão do momento É, da profissão, não só do advogado, né, da profissão do juiz, da profissão do isso. promotor, da profissão do delegado, do procurador. É, é a dúvida que a gente tem, né? Até que ponto que a inteligência artificial pode substituir o trabalho do profissional É. que atua na área jurídica. E, diretamente, isso atinge ao trabalho do advogado e da advogada, ainda mais sendo o Brasil um país extremamente litigioso, É. onde tudo se judicializa, né? Então, o volume de processos que nós temos hoje no Brasil, mais de 100 milhões de processos, sendo que o nosso Tribunal de Justiça aqui tem mais de 20 milhões de processos em andamento, ou seja, o maior tribunal de justiça do mundo É. em termos de número de desembargadores, juízes, servidores e processos. Então, esse é um ponto realmente a se preocupar, quer dizer, a alta judicialização, a existência de ações em massa, de temas específicos, ela pode levar a inteligência artificial a substituir o trabalho do advogado e da advogada, né? Mas eu acho que a preocupação da formação do advogado e da advogada, ela é a mesma que a gente tem desde sempre, né? Uhum. E que a gente conversa nos bancos da faculdade e depois de formado também, independentemente do número de advogados que a gente tem no país, sempre vão sobressair aqueles que se mostrarem melhor preparados, né? Os que aproveitaram melhor o seu período de faculdade, os que se especializaram durante o pós-faculdade, após o sexto ano, Uhum. aqueles que falam língua estrangeira, isso acho que é um ponto fundamental, né? Quer dizer, o advogado hoje que fala inglês É. fluente, pode se comunicar com um cliente no exterior, ele tem um diferencial extremamente importante em relação a outros colegas. Então, a gente sabe que hoje existe uma oferta muito grande de cursos, seja de extensão, de especialização, muitos colegas também se interessando por fazer o mestrado, É. doutorado, a existência até do mestrado profissional, que são momentos ali onde você vai se capacitar, vai se especializar, mas dentro de todo esse contexto, certamente aqueles que se mostrarem mais capacitados, mais desenvolvidos, mais especializados nas suas áreas de atuação, vão acabar sobressaindo, né? Principalmente se você demonstrar um diferencial em relação aos demais Uhum. colegas que atuam na área, naquela sua região, naquela sua Sim. cidade, né? Então é óbvio, exemplificando, o advogado que atua na área civil contenciosa. Bom, nós temos vários, mas nós temos vários, cada um com a sua particularidade, né? Um com uma experiência maior em Uhum. audiências, outro com uma experiência maior em avaliar questões, outro com uma experiência maior em elaborar recursos para os tribunais superiores com o conteúdo necessário para aquilo Sim. prosseguir. Então,
esse diferencial que é o que sempre vai fazer você construir o seu nome e, a partir de determinado momento, então você ser procurado por aquilo que você construiu ao longo de todo esse tempo, Sim, né? E eu acho que esse ponto, até se me permite só sim, complementar, claro. esse ponto que eu acho que é o grande diferencial da advocacia para as demais profissões jurídicas, seja a magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, procurador, a advocacia ela é construída ao longo do tempo, né? O seu maior bem é a reputação que você constrói durante esse período. Uhum. Ninguém vai te procurar 10, 15, 20 anos depois que você se formou, por outra razão, senão porque você é uma pessoa bem Sim, recomendada por outro, por um amigo, por um conhecido, por um ex-cliente, assim por diante, né? sim. Perfeito, Daniel. Isso, assim, não sei se você conhece, Oscar Vilhena, da FGV. Sim. A FGV faz um trabalho inovador, né, nesse campo da advocacia. Ele falou que em 2030, o campo que a gente tinha na advocacia em 2020 vai ser só de 30%. Por quê? Porque outras áreas vão se imiscuir no direito, vão tomar um pedaço do ramo da advocacia. Por exemplo, a parte de cálculo, a parte de engenharia de software, a parte de computador. A gente tem programas que o pessoal paga, advogados pagam de cálculos, que são feitos por engenheiros de tecnologia, né? Não são advogados. Então, um nicho vai sair. E o advogado vai entrando também nessa área dos outros. Então, o advogado tem que saber um pouco de gestão de projeto, o advogado tem que saber um pouco de TI, tem que saber dar um prompt de comando. Tem gente que a gente fala prompt para o advogado, o cara nunca ouviu falar. O que você pensa disso? Exatamente. Não, você tem razão. O advogado hoje, ele não pode simplesmente ser Isso, um bom redator de petições ou isso. redator de pareceres ou um bom redator de consultas ou uma pessoa que responde bem a uma É, consulta, né? A OAB Campinas aqui, por exemplo, fez agora um curso na ESA de prompt, um legal. curso para os advogados e advogadas, um curso de contabilidade para não contadores. Então, Exatamente isso. quer dizer, vai ser necessário um conhecimento multidisciplinar Exatamente isso. para você poder ocupar o seu espaço dentro do trabalho. Então, não dá para você, por exemplo, chegar para o cliente e falar assim: olha, infelizmente eu não faço esse tipo de trabalho porque eu não conheço tecnicamente como fazer isso no computador, etc. Você não pode responder isso. É, Você tem que estar preparado ou para fazer ou então para acompanhar alguém que faça com você, é. né, para que o cliente sinta confiança naquele trabalho. Porque a grande questão da relação advogado e cliente é a confiança. É. Então, a partir do momento que você fala, não sei, não faço ideia, pode ser que haja uma quebra de confiança, Sou né? estranho, né? Exatamente, exatamente. Então, a preparação hoje do advogado, ela tem esse diferencial. Uhum. Ela tem que ser multidisciplinar, o que não era há alguns anos, né? Você, óbvio, tinha que saber datilografar quando era a Exatamente, máquina de exatamente. escrever, digitar quando era o computador, imprimir, mas eram conhecimentos básicos. Isso, O mais importante era a sua visão jurídica e o seu conhecimento jurídico. isso. Hoje você tem, por exemplo, você falou de cálculo. Hoje, se você não souber fazer um cálculo, não souber pelo menos Exato. estimar um cálculo, Tá muito, fora. muito provavelmente você está fora, porque É, o cliente, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: doutor, quanto eu posso perder? Ou exato. pessoa física ou a empresa, quanto eu tenho que colocar no meu caixa aqui, quanto eu tenho que resguardar no meu caixa para pagar essa condenação futura? Essa é a grande pergunta, né? Que hoje, para quem advoga, por exemplo, no ramo do direito empresarial, a grande pergunta é essa. Exato. Existe o risco? Qual é o risco do processo? Tá bom, mas eu quero saber quanto dinheiro eu tenho que provisionar no meu caixa para pagar uma futura condenação. Eu até posso pagar, eu só não quero ser Uhum. surpreendido com o valor. Então, aí vem o conhecimento do advogado de poder transitar Isso. por essas outras áreas que não são necessariamente áreas jurídicas, né? E eu acho que isso é uma questão, me parece, de todas as profissões, né? De Também ter acho. uma formação mais multidisciplinar, né? Também acho. E assim, pelas pesquisas também, Daniel, que eu estava vendo aqui, para a gente conversar, né? Até para uma pessoa dessa envergadura, se eu ficar aqui só porque eu sei, não vai, né? Imagina. Estava estudando um pouquinho para a gente conversar. Essa mesma pesquisa falou que os escritórios do futuro vão ser diferentes também. Eles vão ter, não é só o setor do civil, previdenciário, penal. Agora não. É o setor dos advogados e o setor das outras áreas, o TI, o contador, que vão fazer parte do escritório. Vão dividir o nicho ali, né? Exatamente. Então, para a gente conversar com eles, a gente tem que entender. Porque senão não vai ter diálogo, Exato. né? Exato. Então, dizem que o futuro dos É, escritórios é esse. a Você gente, pensa nisso também? a gente tem um caso, né, conhecido
do escritório em São Paulo, Hum. que há, sei lá, 20 anos, 15 anos, imagino que faça 15 anos isso, fez isso. Né? Um escritório que atua muito no direito do Olha, consumidor, um escritório grande, e há 15 anos, sei lá, 20 anos, eles fizeram isso. Eles abriram uma sala e lá tinha um advogado, daí tinha engenheiro, daí tinha nutricionista, daí tinha um técnico nisso, técnico naquilo. Então, chegava uma ação de juizado especial de direito do consumidor para tratar de um defeito num produto X. Ele não mandava para alguém. Ele puxava para o advogado puxava para o técnico que estava lá dentro do escritório, que está lá, e respondia para o cliente: olha, é o seguinte, juridicamente é assim, tecnicamente a nossa opinião é essa. E isso, na época, foi, nossa, nossa, realmente revolucionou, exatamente. né? Porque o cara pôs dentro do escritório vários profissionais de profissões distintas Uhum. e que nunca se imaginou que estariam ou poderiam trabalhar dentro do escritório de advocacia. Agora, isso ao longo do tempo acabou sendo uma coisa que passou a ser mais frequente, né? Você poder contar com o trabalho técnico de outras áreas diretamente no trabalho do escritório, Isso. né? O médico, se são questões relacionadas o seu trabalho é focado em direito médico, então eu já vi, Economista, né? exato, Depende da área que economista, você atua. exatamente, o contador, Uhum. mas eu já vi escritórios que atuam muito na área de direito médico, eles têm um médico lá dentro que avalia tecnicamente a procedência ou não das questões médicas envolvidas na petição. Porque senão a questão fica só jurídica, sendo Uhum. que na verdade ela é médica. Né? Ah, houve um erro médico naquele Exatamente. caso. Bom, então vai esperar a perícia do processo. O cliente não quer mais esperar a perícia. Ele quer saber antes. E isso pode até facilitar uma eventual composição, né? Criar um ambiente melhor para a solução do litígio, porque acho que esse é outro ponto que a gente tem. Nós temos que enfrentar essa questão da alta judicialização. Isso. A alta judicialização, ela cria um ambiente onde nós temos milhões e milhões de processos e os processos com grande complexidade se misturam aos processos de pequena complexidade, e isso tudo vira um emaranhado É, que não é bom para ninguém, nem para os juízes, promotores, delegados, procuradores, é. advogados, advogadas, servidores, não é bom para ninguém, Sim. né? Porque você coloca na mesma Balaio. cesta É. coisas com complexidades Diferentes. totalmente É. distintas. Então você pega uma questão discutindo, por exemplo, um erro médico grave e no mesmo dia ali tem uma ação discutindo um atraso de 2 horas num voo. Né? Claro que ambos são importantes Sim. para os seus titulares, né? O titular daquele direito, Uhum. para ele, aquela questão é importante. Nós não estamos tirando a importância disso, mas estamos talvez segregando entre questões que exijam uma alta complexidade de avaliação e questões que não exijam. Né? Concordo com você. E também está crescendo, né, Daniel? Estava vendo aqui o aspecto da negociação, né? Essa É, capacidade do advogado de poder negociar. Até a AGU, ela implantou esse ano o Pacifica, não sei se você ficou sabendo. eu vi. É um sistema que você nega o benefício na Previdência, você passa primeiro pelo Pacifica para depois ir para o Judiciário. Exato, Tenta um acordo com eles ali. exato, E vai evitar a alta demanda judicial, porque grande parte é referente ao poder público, né? Das demandas do Poder Judiciário. exato. E eu acho que, assim, é, seria muito importante a gente ver que isso tem se desenvolvido ao longo do tempo, mas que os profissionais que atuam na área jurídica saíssem das faculdades com essa visão bem, como é que eu vou falar? Bem discutida, bem amadurecida, Uhum. né? A visão de que o advogado e a advogada, eles têm um papel fundamental na composição ou não do litígio. Não é à toa que existe aquele ditado que diz que o advogado é o primeiro juiz da É, causa. Ou seja, o seu aconselhamento inicial pode dirigir aquela questão para um sim, acordo, para uma composição ou para um litígio. Tem situações que o litígio é inafastável, não tem o que fazer. Tem outras em que é possível compor. E a composição vale mais a pena com certeza. do que um litígio que pode perdurar por muito tempo. Né? E a questão do litígio não é só o tempo. Isso às vezes eu falo para o cliente, ele fala, não, eu posso esperar 5 anos. Eu falo, não tem problema, mas existe um desgaste psicológico, Sim, um desgaste mental com um litígio em andamento. Que o tempo, muitas vezes, não é o maior dos é, problemas. Né? Porque o processo está lá. Para você é o caso. Para a estrutura judiciária é um dos é, casos que está lá para julgamento. sim. Então é diferente, né?
se a gente puder, né, ter esse discernimento do que é melhor levar para o judiciário, o que é melhor negociar, é o advogado que faz esse discernimento, né? O primeiro discernimento é feito pelo É advogado. aquele primeiro, quer dizer, E se essa você. capacidade é adquirida, né? Exatamente, se Tem você que ser falar, olha, formado para isso, né? exato, É isso que eu e tô. formado e instigado a Uhum, isso. isso, E perceber que muitas vezes conduzir as partes para uma composição não é menosprezar a isso. profissão e muito menos menosprezar os seus honorários nem o seu trabalho. Pelo contrário, É, você pode ter um ganho imediato ali pelo seu trabalho que compensa muito mais com do certeza, que 5 anos dentro com de um certeza. litígio, né? Mas a concepção, quer dizer, de alguns anos para cá que a gente passou a inserir essa discussão de Isso. mediação, composição, conciliação, etc., dentro da cabeça das pessoas, né? Porque antes não, antes a gente falava muito em, nossa, petição, É, processar, petição, é. processar. Então, você saía da faculdade entendendo que quanto mais processos você tivesse no seu escritório, Mais mérito. mais mérito você É, tinha na sua profissão, né? E agora a gente está vendo que não é necessariamente assim. Muitas vezes uma boa composição vai remunerar bem o trabalho do profissional, vai apaziguar a situação entre as partes e vai gerar outros clientes para você. isso. Porque o seu cliente vai falar para o outro, olha, não, poxa, ele me resolveu o problema em E três rápido. meses. Isso. Então, puxa, vai lá porque ele tem uma. Né? Agora, claro, tem situações que não é possível, que é inevitável o litígio. Uhum. Essas o judiciário vai resolver, né? E tá pronto para isso, ele é feito para isso, né? Exato, Tá tudo exatamente, certo. exatamente. Daniel, em relação à tecnologia ainda, né? O Supremo, segunda-feira agora, o Barroso anunciou a Maria, que é a inteligência É, artificial do Supremo, generativa. É a primeira no Brasil. Eu acho exatamente. que essa conversa está sendo, né? Feliz conversa, porque nesse momento a gente está falando sobre isso, foi segunda agora. E o advogado está preparado para isso? Você acha que está? Não está? Como que está a formação do advogado em É, relação a é, isso? Importante, né? eu acho que esse assunto tem que ser bastante discutido e desenvolvido, tanto do ponto de vista do trabalho do advogado, quanto do ponto de vista da estrutura judiciária como um todo. Isso. E digo isso dando um exemplo bastante banal, né? Mas hoje em dia todo mundo fala, eu fiz aquilo, pus aquilo lá no chat GPT e Isso. saiu. Outro dia eu fiz uma experiência. Coloquei lá um assunto e ele, então, lá desenvolveu todo o tema tal, mas algumas partes do que continha ali não correspondiam Uhum. a informações que tinham relação exata com aquilo. Então, assim, é, é, a, a, a gente não pode negar o avanço das coisas, a existência da inteligência artificial. Agora, a gente também não pode deixar de lado que tudo aquilo que existe é alimentado pelo ser humano, Exato. né? A inteligência artificial não existe sem o ser humano. Então, pode ser que isso seja um grande aliado da estrutura judiciária, do trabalho do advogado, desde que seja feito com esse foco. Quer dizer, sabendo que para tudo, para que você tenha uma alimentação do sistema, etc., você precisa de uma pessoa para isso, né? O sistema não se alimenta sozinho. Então tem que tomar cuidado com isso para que esse tipo de situação não generalize, né? Bom, vamos usar lá a inteligência artificial para fazer avaliação de recurso extraordinário. Bom, tudo bem, mas as informações que estão ali dentro foram inseridas por É, pessoas, né? Então, agora, isso pode ser um aliado também, pode. na medida em que, se bem feito, pode agilizar, por exemplo, a avaliação dos recursos, etc., É. pode melhorar, né? Desde que isso seja feito com critério, avaliando caso a caso, né? Os fatos, a questão jurídica Uhum. envolvida em cada caso. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que é inevitável, César, que nós precisamos rever essa, não é possível um país com uma estrutura judiciária que dê suporte a cento e poucos milhões de processos. É uma estrutura que de uma grandeza tamanha que É. você pode triplicar o tamanho dos tribunais, aumentar o número de servidores, Não que vai dar conta. nunca vai ser suficiente, né? Não que a gente precise substituir pela inteligência artificial. Ah, não, vamos agora troca. Não, não é isso. Mas eu acho que se a inteligência artificial puder ajudar Me a acho. que essa estrutura possa andar de uma maneira melhor, mais célere, mas não deixando de observar as questões específicas de cada uma das causas, ela pode ser Uma um grande grande aliada, aliado. né? O problema é a gente falar assim, não, agora vai entrar, põe lá no sistema, o sistema resolve tudo, aí faz a petição
pela inteligência artificial, o julgamento é inteligência Exato. artificial, então aí não precisa da estrutura judiciária, né? Põe tudo num sistema. E o sistema resolve tudo, só que aí não é o que a gente quer. Será que naquelas ações menos complexas não daria para a gente, de repente, caminhar mais para isso e deixar o judiciário para julgar as mais complexas, Né? naquele caminhar que você falou Pode agora há ser, pouco? né? Por exemplo, Pode ser um caminho, vamos né? pegar um assunto lá, atraso de voo, Uhum. né? Tem lá, Hoje atrasou. massa. O avião atrasou, tem lá, vai ter 200 atrasos. Isso. Bom, nós não precisamos abarrotar, né? Lá o juizado especial, por exemplo, Isso. de ações desse caso. Não, o sistema já vai identificar e já vai. Agora, não, teve um caso que o atraso daquela pessoa gerou, por exemplo, a perda Uhum. de um casamento, No seminário que ela ia dar. de um velório, Pronto. do Velório. seminário, de um Isso. casamento. Bom, aí sim. Então, dos Mudou. 200 e poucos, tem 200 que só atrasou. E foi chato que atrasou, então vai ter direito a ser indenizado. Ou não vai ter direito. Mas dos 200 e poucos, tem 3 ou 4 que são casos específicos que demandam uma análise. Sim. Então esse vai precisar de uma análise Sim. específica, né? Talvez isso Por aí já pode ajudar. prestigie quem É. tem uma questão complexa e também faça com que aquele que simplesmente precisa ser indenizado por causa de um atraso, mas não teve uma consequência grave disso, também possa receber rapidamente Isso. a sua indenização, né? Isso. Isso talvez possa facilitar, né? Possa De qualquer facilitar. forma, eu acho que todo passo nesse sentido tem que ser feito com muita responsabilidade para não trocar Também acho. o homem pela máquina, Também acho. porque sempre o homem vai estar, o homem ou a mulher, né, vão estar Sim. atrás da máquina, ou do lado, ou alimentando a máquina, né? Porque o Barroso falou até isso que você está falando aqui. A Maria veio para auxiliar o trabalho humano, sem nunca substituí-lo. Ele falou expressamente isso na segunda-feira, na palestra dele de inauguração da Maria. Exatamente, é isso, porque se a gente pensar mesmo, o próprio chat GPT, né, ele não funciona, ele não criou as Não, informações por da conta cabeça própria. dele, né? É, Sempre veio de um sempre ser veio. humano, de ideias, e eu acho que tem uma outra coisa também, né, César? O judiciário, ele não é uma coisa, a posição do juiz, ele não é uma coisa única. Cada juiz possui um entendimento sobre Exato. determinadas matérias. E isso é o que dá a riqueza também das decisões, Isso. né? De decisões, muitas vezes, com enfoques diferentes. E é o que vai formando a jurisprudência ao longo E o do que é tempo, bonito né? no judiciário é isso, né? O livre Exato. convencimento. Exatamente. Motivado, mas é livre. Exatamente. Então você vai falando, puxa, esse caso aqui o juiz entendeu, mas tem um parecido que o outro. Mas ele é o outro, ele tem uma visão diferente. Isso. Então, Essa é a realmente. beleza, né? Exato, Senão exatamente. vai quebrar toda essa beleza do Exatamente. judiciário. Exatamente. E além disso, né, Daniel, que é importante a gente falar disso, esse assunto é importantíssimo, porque o projeto do Código Civil, pelo que eu estava pesquisando aqui, ele tem um título novo, além dos tradicionais, que é o direito digital, né? Com 10 capítulos. Então isso é super importante, né? É um assunto que tem que ser falado. Sim, né? sem dúvida. Não pode ser omitido. Tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser regulamentado. Isso. Não adianta deixar para depois. Com responsabilidade, né? Como você disse. Exato, exato. Mas não pode deixar para Não depois. pode deixar para Porque depois. está acontecendo agora. Isso. Então, não adianta a gente. Eu acho que essa questão da reforma do Código Civil desse enfoque especificamente é fundamental, porque Fundamental. a gente já tem muitas questões relacionadas ao direito digital que não tem cobertura Exato. legal, né? Exato. Então precisa, né? Daniel, uma pergunta aqui que é talvez o coração dessa nossa conversa, que é a questão do exame de ordem. Você que foi presidente por muitos anos da OAB, conhece muito sobre isso, já participou de muitos estudos sobre isso, entende tudo sobre isso, né? A gente, ontem, na terça-feira, né, data de ontem, como a gente está conversando antes da nossa oficial aqui, projeto de lei 2294 de 2024 em relação à medicina, projeto de lei 3000 de 2024 em relação ao odonto. Já no Senado, aprovaram na Comissão de Educação e Cultura os projetos de proficiência obrigatória na medicina e na odonto, como é na advocacia. E o Supremo já convalidou isso no RE 603583 de 2011, dizendo que o exame de ordem é constitucional. E passou uma pá de cal aí. Em relação a isso, também provavelmente vai acontecer a medicina, odonto. E lá em 2011, você lembra? O Supremo recomendou que engenharia, odonto, medicina fizessem também os seus exames. Isso está acontecendo agora, 2024. O que você pensa disso? Eu inclusive, participei, enquanto presidente aqui da subseção, de um grupo de trabalho junto ao Conselho Regional de Medicina, à época que visava implementar uma prova facultativa para os médicos e médicas, até que esses projetos de lei caminhassem, né? Acho que a questão era a mesma que com a advocacia, ou mesmo com a odontologia. Veja,
eu faço a pergunta inversa, né? Qual é o prejuízo de você ter um exame que afere a, a proficiência do profissional para exercer aquela profissão? Eu não vejo prejuízo algum. Talvez eu não esteja preparado naquele momento e vou estar preparado daqui 6 meses, daqui um ano, Também acho. mas eu não vejo nenhum prejuízo. Ainda mais quando você trata de atividades profissionais que lidam com a vida das pessoas, Uhum. que lidam com os negócios das pessoas, a família das pessoas, as relações familiares de casamento, enfim, Geral, a né? advocacia lida, como eu até falava em cerimônias aí de entrega de carteira para novos advogados e advogadas, é, a nossa opinião muda a vida das É, pessoas. A opinião do advogado, da advogada, muda a vida das pessoas, muda a vida das empresas. Então, nada melhor do que você ter proficiência para isso, sim. né? A faculdade de Direito, ela não te promete te dar o direito de advogar livremente, nem de ser juiz, nem de ser promotor, nem de ser delegado, nem procurador. Ela te capacita para depois, por meio de uma prova de proficiência, você poder exercer cada uma dessas atividades. Então, eu não vejo nenhum ponto no exame de ordem, no exame, digo como um todo, né? Não estou Sim. falando da prova, como Sim, é a sim. prova, quantas questões, não, do exame como um Da todo. instituição Exame de Exato, Ordem. não vejo nada contrário, pelo contrário, eu acho que é um exame importantíssimo, né? Dado inclusive a quantidade de faculdades de direito que a gente Exato. possui no Brasil, é uma quantidade muito alta. Então, não há problema algum de você aferir se o aluno que saiu daquela faculdade, naquele momento, tem condições de advogar. E para outras profissões também. Eu acho que não há problema nenhum. O aluno de medicina que saiu do curso de medicina, se naquele momento ele está pronto para exercer a Sim. medicina, o de odontologia, o de engenharia, assim por diante. É uma prova de identificação da sua proficiência, da sua formação profissional, Isso. né? Se você é um profissional que naquele momento, você pode falar assim, mas a pessoa então faz a prova e 20 anos depois, será que ela continua? Bom, não sei, pode ser até que ela tenha largado a profissão, não Aí, tenha continuado e tudo, mas naquele momento de iniciar a trajetória, foi verificada a sua isso. proficiência, né? E não é só aqui, tem outros países do mundo que também fazem esse tipo de exigência. Eu não vejo assim nenhum ponto Negativo, né? contrário à existência do exame. Também acho. Eu acho que ele vai ao longo do tempo se modernizando, se alterando, quer dizer, vai sendo alterado, vão incluindo disciplinas, tirando outras, mas eu acho ele importante para a pessoa saber que ao pegar a carteira da ordem, aquilo é um instrumento importante dentro da sociedade que a gente vive, dentro da sua profissão, Sim. dentro da estrutura da ordem também, que é uma entidade fundamental e importantíssima no Brasil, né? É a Exatamente. maior entidade da sociedade civil. Então, tudo isso acho que faz parte desse conjunto do exame de ordem, né? Concordo com você, Daniel. Eu estava vendo aqui, pesquisando aqui, atualizando os dados. No Brasil, a gente tem mais de 1.500.000 advogados. É um número altíssimo, com carteira. É, E aproximadamente um advogado para aproximadamente 150 habitantes. Em relação a esse índice, 1 para 150 é o primeiro do mundo. é, E é o segundo no mundo geral, porque a Índia bate em relação ao número de advogados. Pesquisa de hoje que eu fiz para a gente conversar. É exato. muito alto, né? São em relação ao restante do mundo, Isso, é uma proporção bastante alta mesmo. Então, quer dizer, isso eu acho que torna ainda mais importante isso. a identificação E isso que eu da preparação e da proficiência profissional da pessoa que está ali saindo da também faculdade e acho. ingressando no mercado de trabalho, né? Também acho. Se você deixar isso de lado, né, com esse volume de pessoas que a gente tem, muitas vezes você pode ter o ingresso na advocacia de pessoas que não estão naquele momento preparadas Preparadas. para o exercício profissional, né? Claro, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, nunca ninguém sabe tudo, nem depois de É, 50 anos de advocacia. é. Mas você precisa demonstrar Um mínimo o de mínimo de conhecimento, né? conhecimento, Porque a prova exatamente. exige 40 perguntas, de Exato, 80, é metade, 50%. exato, Não é exatamente. totalidade. É É uma prova razoável. exato. Eu acho que é isso. É isso. Olha, eu consigo É, transitar, né? Acabei de sair da faculdade, consigo transitar bem pelas disciplinas. é.
Ah, eu vou ser civilista, vou ser penalista, vou trabalhar com empresarial, direito desportivo, direito. Bom, tudo bem, Tudo depois você bem. vai se especializar, né? Mas naquele momento você. Assim como é para ser magistrado, Isso, assim como é para ser promotor, para ser isso. delegado, para ser procurador, né? Eu acho que eu não vejo por que ser diferente para exercer a advocacia. E lembrando da importância do trabalho do advogado e da advogada, né? A importância que a gente tem na vida das Isso pessoas. aí. É muito importante, né? Às vezes uma palavra sua no elevador do seu prédio para um vizinho que te fez uma pergunta vai fazer com que ele tome decisões Isso. na vida dele que vão. Repercute em outras vidas também, não só na dele. Exatamente. Exatamente. A gente tem um efeito que a gente não consegue estimar. Exatamente. É um efeito. E até o pessoal brinca, né? Que as pessoas perguntam para você, você é advogado? E daí já começa É, a fazer pergunta, né? No restaurante, na rua, no elevador. é. Acontece, porque as pessoas querem muitas vezes ter a orientação jurídica, Segurança, né, de uma orientação. exatamente, de, às vezes coisas Simples. pequenas, simples, mas que a sua palavra faz com que a pessoa vá tomar aquela decisão, Exatamente. né? Então, é, n- a, é, a medicina mexe diretamente com a vida da pessoa, quando o médico faz uma cirurgia, etc., Isso. mas o advogado e a advogada também tratam da vida da pessoa, né? É, Porque tratam da vida dela dentro da família, dentro do exatamente. seio familiar, dentro da sua empresa, a sua relação com o seu vizinho, as suas relações contratuais, os contratos que você faz. E você sabe, se é professor, quando a gente está na faculdade, a gente pergunta para os alunos: vocês já fizeram algum contrato hoje? Não, imagina, não, como não? É, Você foi na cantina, comprou um negócio, é, você pegou um ônibus, você pegou um táxi, você fez 3, 4 contratos no dia e nem nem percebeu, percebeu. né? Nem percebeu. É, é muito bacana isso. Eu tive a oportunidade, né, de, esses tempos atrás, pegar um cliente que estava no Revalida. Sabe aquele exame de Sim, Revalida? Fez medicina no exterior, queria queria revalidar. revalidar o INEP, que faz a prova, né? É É, uma prova muito boa. A medicina tem capacidade para fazer uma prova dessa e qualificar os médicos daqui. exato. Com toda certeza, acho que é muito viável, né? Agora, especificamente em relação ao AB, Daniel. O AB geral, né? Não só de Campinas, mas se quiser dar experiência de Campinas, claro. Eu estava vendo que o AB do Paraná tem um programa chamado Sexto Ano, você deve conhecer, né? Que eles capacitam o jovem advogado para depois que ele se formou. Mais um ano ali para o cara entender o mercado, saber mais ou menos para onde ele vai caminhar. As OABs, as que você conhece no Brasil, tem essa iniciativa. É. É bacana isso, né? Sim, sim, eu acho que é fundamental, né? O sexto ano realmente é um ano difícil, né? Para todos, né? Você Exatamente. sai, está começando, muitas vezes ainda tentando se encontrar, e as seccionais, as OABs, têm trabalhos nesse sentido. A OAB São Paulo, por exemplo, nessa gestão agora da presidente Patrícia e do Leonardo Sica, eles criaram um projeto de aceleradora de escritórios de advocacia, Cheguei a ver. É né? muito É um legal. projeto muito interessante, que tem dado muito resultado, inovador, né? E que é papel da OAB fazer. Porque às vezes o pessoal fala, ah, não, isso aí, quem tem que fazer, vai numa empresa de gestão de escritório. Não, não, a OAB pode fazer isso. Ela pode fazer isso, dar esse tipo de, É, de, de consultoria, chamando advogados de escritório, chamando profissionais das diversas áreas para trabalhar com isso. Aqui em Campinas, ainda na minha gestão, mas depois agora na gestão da Luciana Freitas, foi criado um programa que chama É Pra Já, né? É para Jovem Advocacia. hum, E no É Pra Já existe um programa de orientação, né? Constante para o jovem advogado que sai da faculdade e começa os primeiros anos. E dentro desse projeto de mentoria, por exemplo, nesse último triênio, agora que está terminando em dezembro, foram mais de 40 nossa, eventos bacana. práticos para o jovem advogado, desde como fazer uma sustentação oral, como fazer uma audiência, Olha que legal. questões relacionadas à gestão de escritório, questões relacionadas à precificação dos serviços, que é muito É muito difícil, a gente difícil. não aprende em lugar nenhum. Quando você vai cobrar por aquele serviço, É, né? Óbvio que existe a tabela da OAB com valores, mas ela não abarca todos os serviços que podem ser feitos. exato. Então, esse projeto vai exatamente nesse sentido, de ter uma mentoria para a jovem advocacia, para que ele possa ter na OAB esse suporte para o começo da carreira, que não é fácil, é difícil, mas com isso ele pode ter mais ferramentas, né? Ou para abrir um escritório, Sim. ou para trabalhar no escritório e levar ao escritório essas ideias e essas sugestões, né? Uhum.
Porque pode ser que você não vá abrir um escritório, mas eu, por exemplo, me formei agora, eu vou trabalhar com o César. Então, Sim. ó, César, puxa, tem uma coisa legal que eu aprendi lá no curso lá de precificação, de gestão de Exato. Você leva escritório. para lá o Exato, conhecimento. levar, né? Olha, isso aqui dá para fazer, fica legal, já foi feito por alguém. É, Enfim, eu acho que eh, isso é um ponto importantíssimo de atuação da UAB, né? Pegar muito esse bacana. profissional no começo da carreira e procurar ajudá-lo a dar esses primeiros passos, né? Também acho que é muito bacana isso, Daniel. Em relação ao advogado já atuante, o advogado que está lá há 10 anos no mercado, às vezes a gente fica na rotina ali e se perde um pouco, não acompanha o que está acontecendo no mundo. É, A OAB também faz esse papel de atualizar o cara, aperfeiçoar o cara que já está no mercado, não o jovem, o é, advogado já atuante, porque o que eu tenho assistido às vezes, Daniel, que é uma coisa interessante, a gente dá aula para o pessoal que está na OAB, né? Então já se formou bacharel, tem muito advogado ali, pós-graduação. Está acontecendo às vezes de eu ver alunos que estavam numa área penal, por exemplo, e ele migrou para licitações, passou para administrativo. Ele mudou de área. é, Esse cara é como se fosse um jovem advogado. Ele não é jovem, porque ele já está na advocacia faz tempo, mas é como se ele precisa de uma ajuda, de um aperfeiçoamento. É uma novidade, acho que talvez é uma tendência isso. eu tenho visto bastante também essas transições Isso, de transições. carreira dentro da própria carreira, Isso. né? A Então, OAB já olha é, para isso, já. eu acho que assim, esse é um ponto que eu vejo que é mais recente, Uhum, né? E que acho que nós vamos ter que pensar é. como abordar e como dar suporte para esse Sim. advogado. Porque antes a pessoa ingressava numa área e ia até o Ficava. final da vida, né? Mas hoje eu vejo, eu tenho o caso até, tenho uma prima minha que advogou anos na área trabalhista, em grandes escritórios, e hoje migrou e passou a advogar numa área específica de atenção à pessoa com deficiência, por uma experiência pessoal, etc. E então ela está se especializando nisso, parou totalmente com o que ela fazia até Isso. então, né? Aí eu vejo aqui do exemplo da OAB São Paulo e da OAB Campinas, que uma grande parceira disso é a ESA, né? A Escola Superior da Advocacia é uma grande parceira. E a ESA vem crescendo ao longo do tempo. Hoje tem quase no estado inteiro. E aqui em Campinas a gente tem uma ESA muito forte, com Sim. muitos cursos. Só nesse ano, quase 2.000 alunos passando pela ESA Campinas. A ESA, ela pode dar o suporte de tanto extensão quanto especialização, mas principalmente os cursos de extensão, né? Para ajudar o advogado nesse Isso. momento de transição. Então, essas pessoas que eu vi fazendo essa transição, eu notei que elas foram por aí. Bom, Hum, primeira coisa que eu vou fazer, vou procurar um curso que trate dessa área nova que eu quero isso aí. trabalhar. Então, vou fazer esse curso, né? E agora vou me especializar começando por aí. Então, acho que isso é um ponto. Outro ponto seria, eventualmente, criar também é, uma rede mais forte de relacionamento entre os advogados que atuam naquela área, naquele segmento, Isso aí. né? Eu acho que essa minha prima, por exemplo, eu falei para ela, eu falei, ela não mora aqui. Eu falei, olha, eu conheço duas advogadas excelentes aqui em Campinas da área. Liga para ela, conversa com elas, troca uma ideia, vê o que elas estão fazendo aqui. Não é tirar trabalho uma da Uhum. outra, pelo contrário, É. né? É uma indicar a Faz outra, não. parceria depois, Exatamente. tudo. Então, essa rede de relacionamento dentro daquela área específica, eu acho que pode ajudar muito a um ajudar o outro Interessante. numa experiência que a pessoa tenha Isso. naquela área, né? Por exemplo, a questão do direito médico, a- os pedidos de fornecimento de medicamentos, Isso. o que é uma área que tem muita gente atuando, é uma coisa que mudou muito ao longo do tempo, né? Mudou muito. Era de uma forma, hoje é de forma totalmente Completamente. distinta. Tem decisões do STJ regulamentando como que isso pode ser feito. Então, às vezes, essa troca de experiência, Sim. né, pode ajudar um ao outro e eu entendo que isso eventualmente pode ser fomentado também pela OAB, né? Pode ser ajudado aí a ter esse Porque a ferramenta. sociedade vai mudando, né, Daniel? E as pesquisas falam isso mesmo, né? Que no futuro a gente não vai ter só uma profissão, né? Eu acho que na advocacia não vai ter só uma carreira na advocacia para você atuar, né? É, Você vai mudando mesmo. É uma tendência que a gente está enxergando é. que talvez vai acontecer com mais frequência. Eu tenho visto bastante gente fazendo isso, né? Transição, né? Por exemplo, estou nesse exemplo dessa minha conhecida, minha prima, porque ela
ela teve um burnout aí por conta de Excesso de trabalhar trabalho. em escritórios de massa. Uhum. Ela não aguentou, ela falou, Daniel, não é para mim, eu não consigo. Eu não consigo dormir, porque eu fico preocupado que tem 20 prazos, eu não consigo. Tinha uma colega do meu lado que levava na boa, É. fazia os prazos, ia para casa, mas eu não consigo. Então eu percebi, depois de 5, 6 anos trabalhando em escritório com esse perfil, que eu não conseguia. Então procurei a transição de carreira dentro da própria advocacia por conta disso, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer muito, principalmente pelo desenvolvimento e surgimento de novos nichos de mercado, Isso. né? Então, vou dar mais um exemplo, se você me permitir. Boa. Esse é seu. Não, a gente teve aqui na UAB Campinas a criação da Comissão de Direito da Moda, Olha que né? bacana. Que até a Paula, que é a presidente lá, a Luciana Freitas lá, que criou, e a Paula que tocou. E aí, olha que coisa curiosa, né? Você fala assim, nossa, mas o que vai acontecer, né, no direito da moda? Bom, eh, foram realizadas várias palestras sobre o tema, sobre o assunto, assuntos específicos, e nos grupos de WhatsApp as pessoas começaram a perguntar: olha, eu precisava de um advogado especializado em direito da moda. Eu precisava. Por quê? Porque o assunto apareceu. A comissão criou, fomentou a discussão do assunto, que tem uma especificidade, que não é direito civil só, nem direito contratual, é o direito da moda com as especificidades que ele possui. Interessante. E as pessoas, então, entrou, né? Isso entrou na Elas cabeça, assimilaram. e daí um Então dia, é isso que eu preciso. num dia eu achei interessante, É. porque sei lá, faz uns 3, 4 meses eu abri lá um grupo, a pessoa, alguém tem algum advogado especializado em direito da moda? Quer dizer, a pessoa deve ter visto que existe a comissão, ou Isso. ido até um evento, e é um nicho que há 20 anos você Nem se nem imaginava. se imaginava, né? Nem se imaginava. Então, eu acho que o surgimento desses nichos e novos recortes É mesmo, verdade. né? Vai fazer com que as pessoas, por exemplo, tenham, em um determinado momento da carreira, bom, agora eu não quero mais fazer isso, não tenho mais, não consigo, não é para mim, Isso. vou tentar fazer essa transição. E é Então, melhor do que o cara migrar de área, porque muitas vezes o advogado que não gosta muito fala, vou para outra área, vai fazer psicologia, exato, vai fazer odonto, vai para outra área, sai do outra área. direito. Isso, Agora isso, você isso acolhe o acontecia cara no muito, né? direito. Acontecia muito. Acontecia muito, a pessoa desistia, Isso. desistia a fazer outra. Aí Outra você faculdade. encontrava um aluno lá 20 anos Ah, depois, eu sou psicólogo agora, exatamente, sou sou engenheiro agora, dentista, dentista. exatamente, Muito comum. Talvez agora o cara fique no direito, você acolhe o é, cara no próprio direito. consiga, consiga Remanejar ele na transitar dentro carreira. das áreas. É muito bacana, né? É, Daniel, um outro assunto que eu acho que é legal a gente conversar, assim, para colocar, né? Colocar no ar essas discussões, que eu acho que é isso, né, que a gente pretende. Deixar para o público discutir, né? A galera que está ouvindo. O professor, a capacitação do professor, porque isso é importantíssimo, né? Você é professor, eu também sou. A gente está lá, no nicho, formando o pessoal. é, E aí, às vezes, muitas vezes, a gente não é muito olhado, né? A gente é só o professor. é. Mas a gente talvez seja a carreira, a área que mais precisa de capacitação. Porque a gente bem capacitado está capacitando muito bem o aluno, né? E aí, como é que é seu olhar em relação a isso? Eu concordo com você. Eu acho que o professor é tudo, Tudo. isso tudo, A né? gente sabe disso que a gente teve boa faculdade, né? E assim, eu comecei a lecionar, talvez, meu pai não é da área jurídica, né? Formado em letras, mas foi professor a vida inteira. Então via ele lá fazendo os trabalhos, etc. E no final eu virei professor, meu irmão professor, minha irmã professora, todo mundo, cada um nas suas áreas, É, né? Mas eu via que durante todo esse período que meu pai sempre falava para a gente, olha, não existe nenhum futuro para uma sociedade se não for com base na educação, na formação das pessoas, né? Oportunidades de trabalho, exatamente. oportunidades de negócios, oportunidades de vida, tudo decorre de você ter uma formação que te dê capacidade para isso. Exatamente. Então, a gente vê essa última teve uma solenidade de entrega de carteiras essa semana passada na UAB, e o pai de uma advogada, jovem advogada, com 60 e poucos anos, recebeu a carteira. O lance. O Foi Lance, meu aluno na isso, faculdade. exatamente, É, eu sei. exatamente, o Marcos Lance. É, E foi um momento assim de uma grande emoção. Por quê? Porque ele já depois de é. ter a vida, né, formada, realizada, tal, Isso. e da onde? Aposentado. Exato, exato. E qual que é a grande referencial para ele? Os professores, É, que ajudaram ele a chegar nesse momento, né? Então, assim, a carreira do magistério, do professor,
eu acho que deveria ser a mais Exatamente. valorizada, né? Deveria, porque é o que dá toda essa base. Hoje, eu acho que a gente tem mais oportunidades de capacitação. Então, a gente vê que Uhum, também acho. os professores têm se especializado, têm feito mestrado, doutorado. E em direito não era uma coisa comum, Comum, né? né? Eu terminei o doutorado em 2009. Você contava nos dedos os professores que tinham feito mestrado, Sim. doutorado, porque não tinha. Não tinha, tinha que buscar, procurar, achar, talvez em São Paulo. Então, hoje já existem, quer dizer, nós já temos muito mais É, oportunidades, né? Muito mais espaços, e também se motiva, né, o professor a buscar sim. esse aprimoramento. E é fundamental, né, porque o professor bem formado vai levar o aluno a uma boa formação, Exatamente. né, não tem jeito. Além de outras características que eu acho que são essenciais para o professor que estabelecer uma boa relação, né, com o aluno, Uhum, ter uma relação não de autoridade, de autoridade como é que eu vou dizer? hierarquia disciplinar, né? Não é Exatamente, isso, mas né? uma relação de autoridade por respeito Isso, do aluno por ele e vice-versa, né? Isso foi uma coisa que eu sempre procurei exatamente. fazer. E uma coisa que meu pai sempre me falou, ele falou, conheça os seus alunos pelo nome, É, porque eles vão se sentir reconhecidos quando você encontrá-los é, e você chamá-lo pelo nome, isso para ele vai ser um grande reconhecimento de tudo aquilo que é vocês verdade. vivenciaram juntos, né? Então, eu acho que isso é importante, quer dizer, o professor entender a importância que ele tem na formação e na vida do aluno, Sim, muito mais do que o jurídico, muito muito mais, mais. né? O jurídico é uma Um parte, pedacinho. mas todo o resto que É, você ensina, a forma como você é trata, verdade. como você lida, como você É conversa, verdade. como você ajuda um aluno numa situação difícil, né? Como você ajuda o aluno numa situação onde ele precisa que você estenda a São os mão. exemplos que ficam, né? Exatamente, exatamente. Isso eu acho que é fundamental, né? É fundamental ainda mais para uma área onde a gente lida tanto com o Exatamente. ser humano, né? Exatamente. A área jurídica lida com o ser humano o tempo inteiro. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Com o ser humano e com a confiança, né, Daniel? Exato. Porque assim, o que mais que a gente mais vê, a relação advogado-cliente, o que fica ali, a essência é confiança, né? É, E aí a confiança também entra um elemento que é a ética, né? exatamente. Aí a gente vai para uma outra, mais sensível aqui a pergunta, mas como ensinar a ética? A OAB se preocupa com isso nos cursos? Como que é essa ideia? Eu acho que essa é uma preocupação grande, é uma preocupação grande da entidade. É, a gente existe toda uma estrutura, né, para tentar condenar não, mas punir Isso. o advogado que infringe a ética profissional. Mas esse ponto eu vejo como fundamental. Infelizmente, isso deveria ser, nem precisaria Não falar, precisaria. né? Olha, todo mundo atua eticamente, né? É, Mas muitas vezes a pessoa, por um erro, por uma falha, enfim, é. comete ali um deslize, mas corrige e muito bem. Então vamos. Agora, tem outros não, que infelizmente falham eticamente, sequencialmente, muitas vezes intencionalmente, né? E essa é uma preocupação. Os conselhos seccionais, as OABs dos estados, excluem advogados que são condenados dentro das regras do estatuto. Então, se você for a uma sessão da OAB São Paulo, da OAB do Rio, você vai ver que, infelizmente, toda a sessão do conselho, alguns colegas são excluídos dos quadros da ordem. Mas eu acho que isso vem também daquilo que se a gente conseguir, enquanto professor, transmitir É. isso para o aluno, então, eu acho que é É isso um que eu ia grande falar. ganho, É, né? Um grande ganho, quer dizer, mostrar para o aluno a importância de você seguir o trabalho conforme as normas éticas e o quanto isso contribui é, nessa relação que você falou, nessa relação de confiança entre o professor, entre o advogado. advogado, a advogada É, e o seu cliente, é. né? E é um ponto, assim, dos mais Essencial. importantes, essencial, porque o cliente vai te procurar uma vez, talvez ele te procure daqui 20 anos de novo. Por É, quê? Porque você agiu eticamente, ele identificou isso na sua conduta isso. e isso manteve aquela relação de confiança, né? É, E como a gente muitas vezes dentro da atuação jurídica, tem esse poder de mudar a vida da pessoa, da é. empresa, a atuação ética é assim essencial, né? Essencial. Então, se antes de fazer você tem alguma dúvida, é melhor refletir, repensar e ver É. se você deve fazer ou não. Porque se você sabe que aquilo é antiético, você não vai fazer.
Se você tem dúvida, não faça. Isso. Não faça, reveja, reflita, pergunte, até você ter certeza que o que você está fazendo é correto. É. Né? Isso que você falou de exemplo na sala de aula, né? Talvez é isso que fique para o aluno, é a mesma, parecida relação do advogado e o cliente, o aluno e o professor, né? É, Essa confiança. Se você conseguir transmitir através do exemplo, você é um cara que faz isso, mas não são todos que fazem isso. Talvez capacitar o professor para isso no futuro, né? Essa identificação do aluno, a sensibilidade de passar o exemplo naquele momento correto. Você fala, aqui ele vai aprender, e você dá o exemplo. é, E aquilo fica. E talvez transmita isso para o cliente depois, quando ele for advogado. é. Evita infração ética no futuro. Eu vejo É muito bacana e isso. te agradeço aí pelas palavras e sei que você tem esse mesmo compromisso, né, como professor, como advogado, mas muitas vezes o aluno ele vai identificar em você um profissional que conseguiu encontrar um espaço na advocacia agindo e trabalhando dentro dos limites éticos. Exato. Então ele vai falar assim, poxa, dá para É fazer, possível. dá para fazer. É. Eu não vou sair da faculdade e no primeiro mês já conseguir 20 mil clientes e isso não vai acontecer, porque é uma trajetória, é uma carreira, Uhum. né, é um construir ao longo do tempo. E aí ele fala, olha, puxa, nossa, César, quantos anos de formado? Você tem 20? Puxa vida, nossa, então dá para chegar lá. Né? Eu posso trabalhar Se daqui 20 anos eu corretamente. tiver aí, tá bom. Exato, exatamente, E ele exatamente. vai devagarzinho. Exato, exato. Então, o professor pode ajudar muito É. nisso, né? E você não precisa falar nada. Basta Isso, que o aluno identifique em você isso, esse exemplo isso. de alguém que procura trabalhar da maneira Comportamento correta, correto, né? respeitando os demais colegas, respeitando o seu cliente, respeitando a questão colocada em discussão, Isso. porque muitas vezes o cliente vai te trazer um problema, você vai falar para ele, você está errado. E você está errado num primeiro momento, talvez ele vai ficar enfesado com você. É. Mas num segundo momento ele vai falar, poxa vida, o cara, ao invés dele, não, vamos fazer ação, vamos entrar e se aproveitar da situação, Exatamente. ele fez o contrário. Ele me abriu os olhos que aquilo não era o melhor caminho, né? Ou que eu não estava completamente correto quanto eu achava que eu estava. Foi honesto, né? Não ganhou Exatamente, nada. No exatamente, máximo uma consultoria ali, no exato, máximo. E exatamente, deu uma orientação que evitou um problema para ele no exatamente. futuro. Mas eu vejo no escritório, eu estou formado aí desde 97, né? Quantas vezes aconteceu isso? O cliente que me procura, 10 anos depois ele aparece de novo. É. Aí ele fala, nossa, lembra aquela vez que eu te perguntei? Puxa, nossa, puxa, era aquilo mesmo, tal. Mas agora eu estou com uma outra situação aqui, Isso aí. né? Então, Você nem lembra, às vezes, do cliente, né? Mas ele exatamente, lembrou de você por conta do seu comportamento, né? exatamente. Honesto. É Exatamente. isso que marca, né? É isso mesmo. Daniel, a gente tem. Estamos chegando no final, mas ó, como eu te falei, né? Eu falei que era isso. Vimos 10 perguntas de 17 e já chegamos no Nossa final. Senhora. Tem que fazer mais um podcast para completar. Vamos fazer. Daniel, Comprar até uma roupa nova para vir outro perfume, outra roupa. Ô, Daniel, para a gente finalizar aqui as perguntas finais, tem muita coisa para a gente falar ainda, missão institucional, mas vamos deixar para um próximo, né? Vai até encaixar bem. A gente falou do advogado, no próximo a gente fala da instituição. Fica bacana. Com uma palavra, se você conseguir, ou do jeito que você quiser, o que você espera da OAB do futuro? Que já estamos no presente nela, né? O que você espera? Não, eu acho que o grande desafio da UAB é conseguir acompanhar o dinamismo da mudança da profissão. Isso aí. E eu vejo que aqui em São Paulo, especificamente, né, tem se feito um esforço muito grande para isso, para que você tenha uma entidade que é uma entidade gigante, né, nós temos uma OAB São Paulo com quase 3 mil funcionários, maior que muitas empresas do estado, Sim. né, com quase 1.000 casas ou 1.000 salas ao longo no estado inteiro, uma entidade assim realmente que você como nós advogamos e estamos dentro do sistema, Sim, às vezes a gente não enxerga a grandeza sim. da entidade, né? Seja do ponto de vista da sociedade, da democracia, etc., mas para os próprios advogados e advogadas. Então, acho que o grande desafio é isso, é procurar sempre dinamizar, trazer a OAB para o mais moderno possível para esse ferramental para o exercício da advocacia. E eu acho que isso tem sido feito, tem sido Uhum. buscado com a melhoria de infraestrutura, com o aumento dos cursos, palestras, Uhum. eventos que trazem esse tipo de tema, e também internamente, que foi um trabalho que foi feito pela OAB São Paulo, principalmente nesses últimos anos,
que é um trabalho de modernização dos procedimentos internos, né? Então, digitalização dos processos ético-disciplinares, digitalização dos processos administrativos internos para criar um fluxo muito melhor de andamento das Uhum. coisas internas. Isso tudo tem sido feito para que a entidade possa ser, possa estar, possa tentar acompanhar Isso. essa modernização da profissão, né? E acho que um outro ponto principal, que é a OAB conseguir chegar em todos os advogados e advogadas, né? Chegar em todos, ter uma comunicação Isso. que chegue na ponta lá em todos os advogados e advogadas. Eu sei que esse é um trabalho que também tem sido feito para alcançar o maior número de colegas possível, para que todos possam saber o que está acontecendo e o que a estrutura da OAB pode te ajudar dentro do exercício profissional, né? Perfeito. E para a gente encerrar com chave de ouro, que mensagem você deixaria com toda a sua experiência na UAB, como professor, como advogado experiente? Que mensagem você deixa para o advogado que está hoje lá chegando, que é o advogado do futuro? Difícil, né? É uma pergunta difícil, né? Mas, assim, estando com você aqui, e digo aqui os seus ouvintes, né? É, sim. Espectadores, Que é são uma, nossos alunos, né? exato, é uma honra imensa, É, porque tive o prazer de ser seu professor e hoje sim. vejo você despontando, né? Já com sucesso na sua carreira. E o sucesso são muitas coisas, não É, é sucesso financeiro, né? O sucesso de tudo isso que a gente está falando aqui. Ser reconhecido como uma sim. pessoa que trabalha bem, que trabalha corretamente, que é reconhecido pelos pares como uma pessoa correta e que, que se dedica também aos seus colegas, etc. Eu acho que o advogado, o estudante que está saindo agora e que vai ser o advogado do futuro, ele tem esse mesmo desafio que a gente tinha lá atrás. Talvez um pouco mais complexo hoje, mas no fundo, o grande desafio é sempre tem espaço de trabalho para as pessoas que querem trabalhar e se capacitam para isso. É isso Nunca aí. vai faltar. Nunca vai faltar. Então, se eu fosse falar para o meu filho hoje, por exemplo, que está se formando, o que eu falaria para ele? Falaria, olha, vai falar uma língua estrangeira fluentemente, de preferência em inglês, vai se capacitar, procure fazer cursos, procure frequentar a OAB, procure fazer cursos fora, em outras entidades também, em outras em faculdades, etc., para se capacitar dentro da área que você quer, mas principalmente trabalhe corretamente, trabalhe com dedicação e mostre para os seus colegas, para todos aqueles que estão à sua volta, todas essas suas potencialidades, sem precisar passar por cima de ninguém. Porque essa história vai ser construída ao longo do tempo. É. E, em algum momento, as pessoas começam a te enxergar por essas potencialidades. E aí é isso que vai fazer a sua carreira crescer. Não é atropelar ninguém, passar por cima, fazer grandes negócios com 5, 6 meses, um Sim. ano de formado, que isso não vai acontecer. Pode até acontecer numa situação excepcional, mas em geral não vai. Porque a advocacia ela é baseada nesse critério que a gente falou, confiança. Uhum. E a confiança ela acontece ao longo do tempo, né? Quando você abre o seu escritório, não tem uma fila de clientes lá esperando. É. As pessoas precisam te conhecer primeiro. Então, em que pese nós temos hoje redes sociais, inteligência artificial, etc, etc e tal, o mais importante de tudo isso ainda é a sua forma de conduzir, trabalhar, tratar as outras pessoas, se relacionar. Tudo isso faz parte desse contexto de construção, né? Óbvio que as redes sociais Sim. podem ajudar a você fazer uma apresentação, a se expor, mas faça da maneira correta, né? Não coloca na rede social que você ganhou uma ação e ganhou 10 É. milhões de honorários. Isso ninguém está preocupado em saber. Ninguém está preocupado. Mas se você abrir um vídeo lá Ensinar alguma ensinar coisa, alguma explicar coisa, alguma coisa. explicar, tá ótimo. É. Né? Tá ótimo. Não faz uma página no Instagram para mostrar que você está andando de Mercedes ou de Audi, etc. Porque isso ninguém está afim de saber. É. Ninguém quer saber se você está com um carro importado, está com um carro brasileiro. Eu quero saber o que você tem feito dentro da sua profissão. Isso. Né? Como você tem agido, como você tem agido com seus clientes, como você tem agido com seus colegas. Isso. É isso que a gente quer saber. Né? E no fundo, é isso que é o importante. Né? É isso que é importante. Dentro de todo esse contexto moderno, É. tecnológico que a gente possui. Né? É. Muito bonito o que você falou, porque nosso podcast era para falar de tecnologia, inteligência artificial, e o que ficou foi a essência, né? A confiança, a construção, a honestidade, o caminho, e é isso que vai fazer com que a frase do Barroso, né, Daniel, que falou: a inteligência vai auxiliar o trabalho do humano, sem nunca substituí-lo, desde que você
haja assim como você falou Exatamente. durante toda essa nossa Exato, conversa. exato. É isso mesmo. Não adianta. Agora eu vou criar uma página no Instagram, vou começar a Não, ensinar. Não, não vai. calma, calma, espera aí. É. Eu vou ensinar como montar um escritório de advocacia. Tá bom, mas eu já montei o meu? Nunca. Eu nunca montei. É, Então como é que eu vou ensinar? é, Não, eu já montei. Eu tenho um site legal, tá bom. Eu vou abrir lá um vídeo e vou falar, gente, ó, tem um insight legal para vocês, uma coisa. Agora, não o que muitas vezes a gente vê acontecer, né? Que sim. são é, pessoas que dão orientações para você ter o milagre. É. O milagre não existe. O milagre jurídico, o milagre do E escritório. muitas vezes cobram, né? Exato, O quer que é dizer, não, mais o nocivo ainda. milagre é trabalhar direito, É, é trabalhar corretamente, é construir uma carreira sólida, construir uma carreira com credibilidade. isso aí. Esse é o milagre. O milagre não é vou triplicar ou transformar meu escritório num escritório 10 vezes maior em 6 meses, porque o cara falou que eu... Não existe isso. Não existe. Isso é uma coisa que não é real, né? Não é real. Fraude, né? Não é real. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, viu, gente, falar Vou, aqui vou ensinar aqui. pro seu telespectador, olha, Fala com essa. vou te ensinar, viu? Olha, se você fizer isso, seu escritório daqui 6 meses vai estar 10 vezes maior. Não é verdade. Não vai conseguir. Não é verdade. É, Não é verdade. Nenhuma profissão é assim. nenhuma. Não existe milagre. A gente não quer o grande salvador da pátria, não. A gente quer simplesmente uma pessoa que trabalhe e que tenha uma credibilidade construída ao longo do tempo. Construída. É isso aí. Isso na advocacia é fundamental, mas nas outras profissões jurídicas também. Também. Para o juiz, para o promotor, para o delegado, para o procurador, a credibilidade, o nome dele vale muito. É. Vale muito. E nas Né? outras profissões também, né? Na medicina, Sim, você vai no médico lá que tem sem dúvida. credibilidade, no dentista, é tudo igual. Sem dúvida. Não Isso tem. das carreiras, né? Exato. É que, infelizmente, hoje a gente vê que as pessoas são muito É, imediatistas, isso né? aí. E a vida não é imediata. Ela não é imediata. Ninguém é obrigado a ter sucesso com 20 anos de idade. E o que seria sucesso? Seria ter um carro importado? Não. Né? Então, você pode ter sucesso aos 50 e o sucesso ser você ter uma carreira legal, que você trabalhou naquilo que você quis, que você construiu um nome interessante, você também ganhou dinheiro com aquilo, etc. Mas o sucesso é um conjunto de coisas. É. É um conjunto de coisas. Não é só você, nossa, ganhei uma causa, fiquei milionário, pronto. Não, não é só isso. Né? Quantas pessoas que são Mas- milionárias que são infelizes? Exatamente. Não é só isso. Né? Claro que o dinheiro ajuda a você viajar, construir as coisas, etc. Mas não é só isso. Né? É um contexto muito maior do que isso. Mas nesse ponto eu acho que as redes sociais elas nos trazem uma ansiedade Exatamente. muito ruim, né? Que é de, nossa, eu tô vendo lá o cara andando lá, nosso carro novo e eu não tenho. Preciso comprar. Só que você não sabe se o dele não está parcelado em 800 vezes, né? A gente não sabe nada, né? Exato. Não sabe nada. Exatamente. Então, é importante a gente não se deixar enganar pelas aparências. Uhum. Né? Eu acho legal isso que você falou. O grande negócio está na essência, né? E não na aparência. Isso. Agora que a aparência está nas redes sociais, as pessoas tendem a ficar mais preocupadas com isso ainda. Né? Só que, na verdade, no fundo, Não é aí, né? não é aí. A grande preocupação não é essa, né? E não é isso, não é essa aparência que vai fazer você ser um bom profissional. Sim. Né? Não é essa aparência que vai fazer o advogado, a advogada serem bons profissionais. O que vai fazer eles serem bons profissionais é a carreira que foi construída ao longo do tempo, à custa de trabalho, estudo, Honestidade. dedicação, honestidade, É isso aí. ética, bom relacionamento com os colegas. Então, não sei se eu posso falar mais um minutinho ou não, que você já Pode. está terminando. Não, pode falar. Mas eu participei de várias eleições da UAB, etc. Né? Você mencionou, fui presidente aqui na subseção de Campinas 3 vezes, etc. E disputei eleições com vários advogados. Sim. Mas jamais perdeu-se o respeito entre os colegas. Uhum. Então eu encontro os advogados que disputaram, etc. E nós mantemos uma relação de amizade, tudo, porque isso faz parte Exatamente. da nossa construção. Né? Então, isso também está dentro desse contexto todo. Uhum. Né? Como você trata os seus colegas de trabalho, como você trata os servidores, como você trata todos aqueles que fazem parte da estrutura judiciária. Tudo isso faz parte desse contexto. Né? Exatamente, Daniel. Daniel, eu só tenho que te agradecer, cara. Foi ótimo, né? É um prazer te reencontrar aqui, né? Nesse momento. Você foi meu professor na faculdade, auxiliar do Paulo de Tarso. Há muito tempo. Bons momentos, né? Bons professores, ótima faculdade, né? Boas lembranças, só boas lembranças. É verdade. Eu te agradeço desde lá, né? Por estar
contribuindo aí para nossa formação. Eu acho que eu fui seu monitor, né? Foi monitor, Nossa isso. senhora, é verdade, monitor. Ainda foi antes. Você dava aula com o Paulo de Tarso, na época que o Paulo de Tarso não ia, às vezes, ia o André na É, aula mesmo, na aula titular. é, E aí você também, às isso vezes o aí. André, às vezes você. Muito legal. E aí estamos aqui hoje, né? A gente nem esperava, né? Quando você vai esperar 20 anos atrás, vamos fazer um É, podcast? Nem tinha podcast, né? Era verdade, rádio. verdade. E estamos aqui hoje, né? Uma conversa boa para todo mundo, pro público, né? Saber, se entender, se inteirar, É, discutir, porque a gente precisa disso, né? De alguém que é, tem uma referência, dê um caminho pra gente, né? Essa é a ideia do podcast, né? é. Então eu queria te agradecer por você contribuir também para isso. Fico muito feliz de estar na sua frente aqui. Você é um cara que eu sempre respeitei muito. Eu ia Imagina, lá obrigado. nas solenidades de carteirinha e falei, pô, o Daniel é foda, né, cara? O Daniel é muito bom. E aí, tamo aí. Eu sempre te respeitei muito, te admirei muito, te admiro muito, né? Imagina. Sempre. Então é um prazer te receber. A porta tá aberta aqui para você. Quando você quiser vir. Assunto não vai faltar, né? Porque toda hora tem assunto sobre isso pra gente falar. Então as portas estão abertas. É sempre um prazer te receber. Obrigado, Daniel. Imagina, obrigado você, César, pela oportunidade. E, assim, para mim também foi um momento muito especial. A admiração é recíproca, porque é muito bonito. Não tem nada melhor, se você é professor, você sabe, do que para um professor, É, ou monitor, etc., do que você ver o desenvolvimento da pessoa que você viu ali sentada no banco é, escolar, né? Então é muito, muito legal acompanhar essa sua trajetória de sucesso baseada nisso, no trabalho, na dedicação. Então, e parabéns pelo podcast. Eu acho muito bom ter esses espaços para a gente poder discutir com mais profundidade isso. essas questões relevantes, profissionais, pessoais, enfim, dentro da nossa carreira também, né? Muito obrigado, viu? Obrigado, Sucesso Daniel. para você e para o seu podcast. Obrigado. Pessoal, obrigado então pela audiência. Nosso último episódio do ano. E fechamos com chave de ouro, né? Não podia ser melhor com o Daniel. E queria agradecer, né, na pessoa da Maria, da Luana, do Eric, da Grace, também da Eveline, que estão todas as pessoas que participam aqui com a gente. Agradecer o IMA por essa disponibilidade de espaço, por esse pessoal tão acolhedor, tão amoroso, né? E é isso que faz tudo isso crescer. Obrigado a todos. Ano que vem estamos de volta com muito mais episódios. Um abraço.